Existe uma grande diferença entre quem serve por obrigação e quem permanece por amor. A maioria das pessoas só servem a Deus quando está tudo bem. Só tiram um tempo de oração quando estão precisando de algo. Mas a pergunta que fica é: e se Deus abrisse a porta para você hoje? Você permaneceria? Porque em Êxodo capítulo de número 21 vai narrar para nós o caso de um escravo que o seu senhor abre a porta. Ele poderia ser livre, mas escolheu ficar. Não por obrigação, não por medo, não porque estava precisando de algo, mas porque aprendeu a amar o seu Senhor. Fala galera do Movimento DNA, espero que vocês estejam em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira, toda segunda-feira, um devocional para abençoar você, para abençoar a sua casa. Antes do nosso devocional, inscreva-se aí, nos ajude a aumentar os nossos seguidores, compartilha com geral, curta, comenta se for relevante para você e vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje, o nosso devocional tem o seguinte título: O Escravo da Orelha Furada, baseado em Êxodo capítulo de número 21. Antes de falarmos propriamente dito desse escravo, dessa orelha furada, nós precisamos aqui esclarecer que hoje nós conhecemos a escravidão como algo cruel e até mesmo racial bem ruim para a nossa história moderna, mas o que está acontecendo aqui é algo um pouco diferente. O cenário do Êxodo capítulo 21 é um pouco diferente. Israel aqui está acabando de sair de uma escravidão cruel, pesada, imposta ali pelos egípcios, e agora Deus está estabelecendo leis civis para que o povo possa viver de alguma forma. Então, quando nós falamos aqui desse sentido de escravidão, em Êxodo capítulo 21, em alguns casos se aproxima mais de uma servidão por dívida, em que eu tenho uma dívida e agora eu não consigo pagar essa dívida, eu vou trabalhar para quem eu estou devendo até que a dívida seja paga. E existia, claro, algumas razões pela qual alguém se tornava escravo ou servo de alguém, e claro, por um tempo determinado, tanto que a lei que está sendo estabelecida por Deus está colocando num limite para que não seja algo cruel ou que se aproxime daquilo que o povo de Deus havia vivido no Egito. Então, por exemplo, alguém que tinha uma dívida que não conseguia pagar, alguém vivendo em extrema pobreza, uma necessidade de sustento, a ideia de reorganizar a própria vida ou quitar algumas obrigações eram motivos para que alguém se tornasse servo, para que alguém se tornasse escravo desse outro alguém. É nesse contexto que vai ser apresentado para nós, no capítulo 21 de Êxodo, o famoso escravo da orelha furada. E aqui temos que tirar algumas lições e ver como isso vai impactar a nossa vida. Bom, nesse capítulo 21, Deus vai estabelecer a lei da seguinte forma, dando limite àquele trabalho que estava sendo feito. Durante, no máximo, 6 anos, alguém se tornava escravo, servo de alguém. Porém, Deus vai estabelecer que no 7º ano esse alguém receberia a liberdade. Isso muda tudo, porque ele está mostrando justiça e proteção, de forma que o Senhor, sobre aquele escravo, sobre aquele servo, não tinha o poder absoluto sobre aquela pessoa. Existia a porta da liberdade. Em algum momento, ela chegaria, no caso, seria no 7º ano. Então, durante 6 anos, alguém trabalharia para quitar uma dívida, para quitar uma obrigação, e no 7º ano deveria receber a liberdade. E o que talvez poderíamos pensar? Logicamente, depois de 6 anos trabalhados, depois de 3 anos servindo um senhor como escravo, com toda certeza no 7º ano seria comemorado. Todos aqueles que estavam servindo certamente celebrariam ou comemorariam a sua liberdade. Mas só que o versículo de número 5 diz para nós algo um tanto estranho, que diz o seguinte, se aquele servo ou aquele escravo expressamente disser, eu amo o meu Senhor e por isso eu não quero ser livre, isso é estranho, porque alguém está servindo durante 6 anos. No 7º ano, alguém está recebendo a liberdade, mas só que alguém que está recebendo a liberdade, depois de ter servido por 6 anos, está escolhendo ficar, não por obrigação. A liberdade foi colocada, foi dado como opção, mas está escolhendo ficar simplesmente porque ama o seu Senhor. Não era obrigação, ele poderia sair, era decisão de ficar. Isso está trazendo para nós uma mensagem profunda, porque o verdadeiro serviço agora ao Senhor não nasce de uma obrigação, mas sim de amor.
aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo em Deus, nunca pode estar atrelado à obrigação de o fazer, mas porque eu amo o meu Senhor, mas porque eu amo o meu Deus. Algumas pessoas servem, fazem por medo, outros por uma religiosidade, outros por tradição. Vem de uma família cristã, que o avô era cristão, os pais são cristãos e por isso seguem na mesma linha, mas não amam o Senhor. Uma verdade profunda está sendo liberada para nós. Eu poderia sair. A liberdade como opção foi dada a mim, mas eu escolho ficar. Não porque tem algo me prendendo, uma religião, mas porque eu amo o meu Senhor. Isso é um contraste para Israel, porque eles conheceram a escravidão, a servidão da opressão, mas agora estava sendo apresentado a esse povo a servidão, a serventia, a entrega, porém agora de forma voluntária. Eu não faço porque fui obrigado a fazer, eu faço porque amo o meu Senhor. O reino de Deus não é uma opressão, mas sim um relacionamento. Nada do que eu faço deve ser porque fui obrigado, porque me sinto na opressão de o fazer, mas sim porque amo e me relaciono com o meu Senhor. O reino de Deus não é o Egito, o reino de Deus é um reino de amor. E a base dele não é uma imposição, uma obrigação, mas sim relacionamento. E como que era feito? Chegando no 7º ano, esse escravo, esse servo, amando o seu senhor, querendo permanecer servindo, funcionava da seguinte forma: o senhor pegava o servo, ia até a porta e furava a sua orelha. Por isso, era chamado do escravo da orelha furada. Aquilo era público para que no momento que alguém visse aquele escravo, todos soubessem: ele é escravo, ele é servo, não porque está obrigado, não porque tem uma dívida, mas porque ele ama o seu Senhor. Isso é lindo, porque existia uma dívida sobre cada um de nós. Alguém pagou a dívida, a quitação chegou. O 7º ano chegou para cada um de nós. E é o momento que nós somos levados até a porta. E é declarado sobre nós: você é livre, pode viver a sua liberdade. Mas existe alguns de nós que amam tanto aquele que está dando a liberdade, que escolhem ficar e dizem ao seu Senhor: pode furar a minha orelha. Eu não estou aqui pela obrigação, eu estou aqui porque amo o Senhor. Tudo isso vai acontecer na porta, é público, para que todos percebam. E aqui existe uma mensagem por trás disso, porque além de ser público, também é simbólico. A porta representa para nós uma transição. A porta representa para nós um momento de decisão. Ou você sai, ou você permanece. Esse momento de decidirmos vai chegar para cada um de nós. Chegará o dia que você estará na porta e somente você pode tomar a decisão de sair para viver a sua liberdade ou escolher ficar dentro da casa do seu Senhor. Ao viver a liberdade, você vai vivê-la, mas você vai colher as suas liberdades, vai colher as suas consequências sozinho. Mas uma vez que você escolhe furar a sua orelha e permanecer dentro da casa do seu Senhor, é o Senhor que cuida de você, é o Senhor que sustenta você, porque você decidiu ficar porque o ama e publicamente está declarando para todos: a minha orelha furada é um sinal que eu não vivo por mim mesmo, mas eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. É Ele que fala, é Ele que decide, é Ele que guarda, é Ele que sustenta. Bom, hoje, claramente, nós não temos uma orelha furada, mas talvez tenhamos que ter um coração furado. A orelha furada para que todos vissem, um coração furado para que eu seja transformado e todos também percebam e vejam que eu tenho o Senhor, que eu tenho um Deus. A orelha furada denuncia um dono, um coração furado, transformando uma vida, para que através da minha vida, meu jeito de falar, vestir, me comportar, trabalhar, ir ao culto ou não, também possa denunciar que eu tenho um dono, que eu tenho um Senhor. Quando eu falo dessa permanência intencional, eu estou falando dessa maturidade, para que eu consiga entender, uma vez que eu estou em Cristo, que eu tenho um dono, um Senhor, não vivo mais eu,
Ele vive em mim. Agora eu não sou dono de mim mesmo, mas eu falo somente aquilo que o meu Senhor tem determinado e liberado sobre a minha vida. Bom, um último princípio para nossa reflexão é que eu devo servir por amor e não pela recompensa. E não é que servindo ao Senhor não tenhamos recompensa, sim temos, mas a priori não são recompensas, mas amor e relacionamento. Se eu sirvo ao Senhor e o motivo de alguém servir, se fosse apenas uma cura, uma porta, porque os anjos serviriam ao Senhor. É um tipo de ser que não precisa de uma cura, de uma porta, de uma provisão, mas constantemente está diante do Senhor, declarando que Ele é santo, os anciãos arrancando as coroas de suas cabeças, jogando aos pés do trono, declarando digno ao Cordeiro. Porque eles o fazem, porque eles estão lá, porque eles entendem que não é apenas pela recompensa, é pelo relacionamento. Que o Senhor te recompense, que o Senhor te alcance, que você se esforce na obra do Senhor, crie, projete um galardão para a era vindoura, mas o objetivo da minha servidão, o objetivo de eu servir ao Senhor, não pode ser o galardão, mas sim porque nós o amamos, sim relacionamento com o nosso Senhor. E aí que está. Se hoje for o dia que você for levado até a porta, você vai furar a sua orelha ou você vai sair para viver a sua suposta liberdade. O conselho? Torne-se um escravo da orelha furada. Permaneça, porque você ama o seu Senhor. Compartilha com alguém, curta, inscreva-se no nosso canal. Semana que vem tem mais. Deus te abençoe e fique com Deus. Beijo no coração.